Hoje nós vamos falar sobre as perspectivas de investimentos para 2020 e quais opções os empresários têm para movimentar sua vida financeira. Olá, meu nome é Danilo Campos, eu sou contador e especialista em gestão de empresas da Astec Contabilidade e hoje eu estou bem acompanhado do Thales Lima, que é sócio e fundador da Legacy Investimentos, escritório de agentes autônomos vinculado ao BTG Pactual. Thales, muito obrigado pela sua presença no nosso canal. Sou eu que agradeço, Danilo, é um prazer estar aqui com vocês aí. Ô Thales, eu acho que a gente está vivendo um cenário econômico um pouquinho diferente do que veio do ano passado e dos demais anos, né? A gente pode citar diversos fatores aí que estão movimentando a vida do investidor, né? Por exemplo, a gente tem uma taxa Selic de 4,25%, que jamais foi visto uma taxa tão baixa. Um crescimento muito acanhado do PIB, né? 2019 teve uma projeção, essa projeção foi revisada, né? E foi muito acanhado. Taxa de desemprego alta, juros de financiamento imobiliário caindo muito, vertiginosamente. E agora o grande destaque da semana aí, que é o coronavírus, o novo coronavírus. Dentro dessas ponderações todas, como que você está vendo o mercado financeiro, os investimentos que os nossos empresários devem se preocupar ou devem investir? Quais investimentos você sugere de baixo e médio risco? Danilo, o grande paradigma que a gente vive agora é justamente essa questão de a gente estar num momento de taxa de juros que a gente nunca esteve, né? Historicamente, o Brasil sempre teve taxas acima de 10%, sim, 15%, 20%. E você, sem qualquer tipo de risco, conseguia deixar seu dinheiro parado ganhando mais que 1%. Isso na pessoa física, na pessoa jurídica. Era um cenário que não trazia nenhum tipo de desafio para o investidor. Você deixava o dinheiro com baixíssima exposição de risco e conseguia remunerá-lo bem. Quando a taxa de juros baixa, o investidor começa a se deparar com a necessidade de fazer aquele recurso que está parado, né, render um pouquinho mais. O grande ponto é que nesses momentos é muito natural que o investidor fale, puxa, eu vou para a Bolsa de Valores. E realmente, quando você baixa a taxa de juros, você diminui o custo de financiamento das empresas e você tem uma tendência de que você aumente aí a rentabilidade. E a Bolsa, ela traduz a rentabilidade das empresas, o lucro das empresas, né? Se as companhias crescerem e eu sou sócio daquelas companhias, eu vou automaticamente ganhar um pouco mais. O ponto é, que parcela do meu capital eu vou deixar dentro desse tipo de investimento? Sim. Então, o maior cuidado que o investidor precisa ter nesses momentos é pegar o patrimônio financeiro que ele tem e separar em função dos objetivos que ele traçou, de curto prazo, de médio prazo e de longo prazo. Vou dar um exemplo que a gente usa muito para os clientes nossos aqui. Eu não compro uma casa, por exemplo, com dinheiro que eu vou utilizar no ano que vem para minha filha casar. Porque o risco que eu tenho dessa casa, eu não conseguir me desfazer dela, ou ter que me desfazer por um valor muito baixo, é muito alto. Sim, então, em que liquidez baixa também. Exatamente. Que pese eu tenha uma cultura de que o imóvel se valoriza, vamos pensar no momento agora com taxa de juros é uma tendência, o risco que eu tenho de não conseguir me desfazer daquilo ali é muito alto. Então, eu não posso pegar um dinheiro meu de curto prazo, que está reservado para uma situação específica, e colocar em qualquer ativo que possa ter ou dificuldade para eu sair, ou uma volatilidade de preço muito alta. É uma situação que a gente precisa pensar também nos investimentos financeiros, né? Pensando na pessoa física, dinheiro que é salário, que é plano de curto prazo, casamento, vou comprar uma casa, ou uma reserva emergencial, por exemplo, de saúde, eu tenho que ficar em situações mais conservadoras. Então, em que pese a taxa de juros hoje, que é o que vai remunerar esse tipo de investimento, esteja baixinha, se você pegar índice Selic 4,25, o CDI, que é um índice que decorre da Selic, vai estar em 4,10, né? Isso ao mês vai me projetar algo em torno de 0,33, 35, é isso aí que eu vou ter com aquele dinheiro que eu não posso correr risco. Claro, tá baixo o custo, não tenho como expor meu recurso em ativos que possam ter volatilidade, se aquele recurso eu vou precisar. Não tem milagre, então. Não existe milagre. Na verdade, o risco não compensa. Eu acho que é a terminologia maior. Imagina, por exemplo, um empresário que precisa manter um recurso em PJ para capital de giro,
para pagar a folha de funcionários ou para compra de insumos, para desenvolver a própria atividade, né? Ele, insatisfeito com uma rentabilidade baixinha, de 0,33, ele resolve colocar o recurso dele numa bolsa de valores, e a gente tem um noticiário que a gente vem tendo agora desde o dia 22, 23 de fevereiro, que é o coronavírus, que fez com que a bolsa tivesse quedas aí significativas. Ele estaria com o capital dele com certeza comprometido. O ponto onde eu quero chegar é assim: o maior desafio do investidor, pensando em estratégias de investimento, é separar o que é dinheiro de caixa e o que é dinheiro para investimento, aí pensando na pessoa jurídica ou na pessoa física, dinheiro para investimento financeiro mesmo, né? Aquilo que eu posso tentar fazer com que ganhe corpo no médio e no longo prazo. No curto prazo, nós temos que ficar com soluções conservadoras, né? Pensando em soluções conservadoras, na parte da pessoa física, LCIs e LCAs, que pagam de acordo com a taxa de juros, mas não tem a incidência de imposto de renda, tá? Na parte da pessoa jurídica, como eu não vou ter esses benefícios fiscais, letras financeiras e CDBs. São ativos que vão pagar isso que eu falei, 0,30 e alguma coisa. É a nova realidade de taxa de juros. Agora, por outro lado, eles não vão dar nenhum tipo de chance de risco para que aquele investidor com o capital dele, que é de giro, na pessoa física ou na pessoa jurídica, tenha menos dinheiro do que aplicou. Acho que é isso que é a preocupação do curto prazo. Quando você vai para o médio prazo, né, você já pode eventualmente ter uma oscilação de preço. É normal que, se eu estou enxergando o meu dinheiro para daqui a 2 anos, uma situação envolvendo coronavírus, ou tivemos no passado recente, 2017, em maio, Joesley Day, mexeu bastante, 2018, greve dos caminhoneiros. Essas situações, quando você estica um pouquinho, né, elas tendem-se a normalizar, e aí eu consigo ter um espaço para que aquele meu dinheiro renda um pouquinho mais. E tem que ter frieza para guardar essa melhora. Né? Além de você direcionar certinho o fluxo de caixa, a frieza é fundamental. Não adianta eu ser uma pessoa que não consigo dormir porque meu dinheiro se desvalorizou e colocar num ativo que ele pode desvalorizar. Vou ter dor de cabeça, vou surtar, vou vender na hora errada. Né? E a frieza nesses casos é fundamental. O consultor, eu acho que precisa entender também o perfil do investidor, né? A gente estava falando de baixo risco, médio risco, mas a gente também tem o alto risco, que seria especulação em bolsa de valores, né? Exato. Quando você fala em bolsa de valores, no princípio a gente fala alto risco e fala a palavra especulação, que você utilizou. Mas dá para eu aplicar dinheiro na bolsa de valores sem que necessariamente eu especule, né? Eu vou especular quando eu estou comprando dentro de critérios, vamos dizer assim, gráficos, por exemplo. Comprei porque está na baixa, subi porque está na alta. Eu não estou muito atrelado, vamos dizer, aos fundamentos daquela companhia. Um exemplo, vou comprar ações da Petrobras. Comprei hoje porque caiu, amanhã se subir alguma coisa eu vendo. Né? Mas eu não estudei balanço, eu não estudei o que a companhia vem fazendo, eu não sei nada a respeito da companhia. Isso é especular, que é legal também. É aquele dinheiro que dentro do nosso patrimônio a gente utilizaria aquela parte que seria a parte que a gente joga lá na loteria. É aquele dinheiro que eu posso perder e se eu perder não vai fazer falta. E eu tenho um risco de ganhar bastante se der certo. Agora, quando eu falo em bolsas para investir, é importante realmente você estudar as empresas que você está investindo, verificar as possibilidades que elas têm de entregar resultado para a gente. Há uma tendência muito forte que as empresas cresçam por conta dessa queda da taxa de juros. O próprio fluxo de migração de dinheiro da renda fixa, da poupança para a Bolsa de Valores, vai fazer com que você tenha aí uma possibilidade de crescimento. Mas eu não posso esquecer que eventos, por exemplo, igual o Corona, podem trazer os preços para baixo. Mas se não mudarem os fundamentos, é o momento de manter a frieza e segurar a posição. É o fundamental ali, né? Mais do que pensar numa carteira, vamos dizer assim, numa receitinha mágica de investimentos, é a gente gastar um tempo, investir um tempo pensando assim, o que é uma parte do meu dinheiro que eu vou investir, o que é a parte do meu dinheiro que é fluxo de caixa. Porque aí depois, conhecendo o perfil, a gente consegue elaborar. Aí você tem
escritórios de investimentos como o nosso, você tem bancos, você tem profissionais que só fazem isso daí, e eu acho que é um ponto que dá para assessorar. A gente escuta muito que investimento, o ideal seria diversificar, né? Sim. A gente ter várias situações de liquidez diferentes, de graus de riscos diferentes, né? Então eu acho que vale a pena algum consultor, algum agente, no caso, que conheça o mundo de mercado de investimentos, para assessorar o empresário também. Exato. É importante, Danilo, que o investidor ele esteja assessorado, aquele investidor que não consegue ainda trabalhar por conta, né? Para que ele não coloque dinheiro de curto prazo em ativos que possam ter volatilidade e principalmente que ele também não deixe dinheiro de longo prazo, que ele poderia ter volatilidade, ganhar mais no longo prazo, no DI, por exemplo, na taxa de juros, no momento que a taxa de juros rende pouquinho. Sem dúvida. Existem muitas situações do investidor olhar para trás e falar, puxa, se eu tivesse deixado na bolsa ou num ativo X, Y, Z, eu teria ganhado muito mais do que eu ganho hoje na poupança, ou no CDB, no LCA, no LCI. Esse dinheiro, por exemplo, realmente, se ele separou, ficou muito tempo ali, porque ele estava mal alocado. Realmente, se ele tivesse deixado em bolsa, ou na parte de renda fixa em ativos de crédito privado, hoje você tem debêntures, CRAs e CRIs que pagam mais do que a taxa de juros. Entendi. Ele teria um rendimento maior da carteira dele. Legal. Agora, para finalizar, é uma questão que sempre é trazido lá no escritório, né? Muitos clientes a gente percebe que tem dinheiro, pessoa jurídica, e não sabe o que faz com isso, não sabe se transfere através de distribuições de lucros para a pessoa física ou se mantém esse capital dentro da PJ, tá? A gente percebe muito isso também nas empresas patrimoniais, né? Naquela empresa em que o empresário tem justamente para concentrar seus ativos, concentrar seus bens e pergunto até para os contadores, o que eu faço com esse dinheiro? Mantenho na pessoa jurídica ou mantenho na pessoa física? Bom, essa questão de dinheiro na PJ ou na pessoa física é uma situação que sempre vem à tona com a gente, né? Vocês na parte contábil são melhores para explicar, mas fato é que, sob o ponto de vista tributário, né, a pessoa jurídica ela não conta com os mesmos incentivos que a pessoa física. Inclusive na pessoa jurídica você vai acabar tendo, além da tributação normal dos investimentos, você vai ter aquele resultado dos investimentos já tributados sendo incorporados no resultado da empresa e eles estão sofrendo uma nova tributação. Então, um ponto importante é assim, se você pensar dois recursos de investimentos idênticos na pessoa física ou na pessoa jurídica ele vai render menos por conta do componente tributário. Então, a pessoa jurídica não é o melhor instrumento, tá, para a gente falar em investimentos financeiros. Deixa-se na pessoa jurídica, o que a gente recomenda deixar na pessoa jurídica, primeiro vamos pensar uma empresa que atua, não uma holding patrimonial. Você deixa na pessoa jurídica aquilo que é o quê? Giro. É aquilo que é recurso para você tocar as atividades. E o giro, na pontinha conservadora, vai ficar rendendo o CDI porque eu não posso, de fato, explorar. Claro. Tá? Muito empresário fala, poxa, mas se eu quiser correr risco de bolsa, eu corro na minha empresa que eu conheço a atividade dela. E é o racional correto. Se a gente for pensar, o empresário mais do que ninguém conhece a atividade que ele tem, o que ele tem de projeção de ganho, e às vezes para ele é muito mais assimilável, ao invés de investir esse dinheiro de PJ numa bolsa, em empresas de terceiros, ele pegar e investir na própria atividade dele e ter um rendimento maior com ele controlando. Né? Porque quando eu vou para uma ação, eu estou transferindo o meu dinheiro para um controle de um terceiro e torcendo para que dê certo. Né? Então, na pessoa jurídica, geralmente você não tem tantos investimentos. Agora, eventualmente você pega empresas mais parrudas, cujo caixa é muito grande e por uma situação qualquer não quer fazer essa distribuição, que é o recomendável, e que esse caixa vai ficar muito tempo e a pessoa está esperando investimentos, dá sim para você pensar em alternativas que saiam aí do pós-fixado, da taxa Selic. Né? Você tem ativos indexados à inflação. Hoje, por exemplo, principalmente no âmbito privado, ativos que pagam a inflação mais 5, inflação mais 4,5, muitas emissões privadas que estão com taxas de juros mais atrativas do que a que eu teria no pós-fixado. Agora o ponto, eu estou trabalhando com um horizonte um pouquinho maior, 3, 4, 5, 10, 15 anos. Mais uma vez, volta para a questão do caixa. Né? Agora, se eu comparar isso daí com ativo na pessoa física,
esse primeiro, muitas vezes, na pessoa física, é isento de imposto de renda. Aí eu já estou falando de um ganho tributário de 15%. Irrelevante, né? Em tempos de taxa de juros a 4%, você economizar 15% são 3 anos de dinheiro parado num CDB da vida. Sem dúvida. Né? Então, essa coisa do empresário agora ter que olhar para o dinheiro, né, e falar, poxa, deixo na pessoa jurídica ou deixo na pessoa física, é salutar. Né? Às vezes, não ficar com o dinheiro que já poderia ter sido distribuído na pessoa jurídica é a melhor medida, mas dá para remunerar alguma coisa em pessoa jurídica. Quando você fala em holding, né, a holding patrimonial ela é interessante, mas ela carece dos mesmos, vamos dizer assim, das mesmas dificuldades das outras empresas. Sim. Quando a gente fala em investimento financeiro. Ela não vai ter nenhum ativo que seja isento de imposto de renda, sim. Então LCA e LCI, debêntures incentivadas, pequenos movimentos de ações que que são isentos de imposto de renda, a holding não vai conseguir fazer. Né? Agora, se o dinheiro não pode sair dali, né, vale fazer aquele exercício de caixa, curto, médio e longo prazo, e por que não, para aquilo que vai ficar no médio e no longo prazo, experimentar coisas como ações, sim. fundos diferenciados, acho que faz o mesmo sentido de acordo com o perfil. O mesmo racional da pessoa física dá para você trabalhar na pessoa jurídica também. Mas, via de regra, a pessoa jurídica não é o melhor instrumento para você especular ou para você ganhar dinheiro com o dinheiro. A gente deixa na pessoa jurídica aquilo que seria o nosso giro. Entendi. Ô Thales, eu acho que ficou muito bem claro, eu acho que os empresários e investidores entenderam muito bem, existem diversas possibilidades aí e que realmente o conselho que eu dou é passar por alguém que entenda do assunto. Eu acho que a gente pode estudar, a gente pode pesquisar, mas no fundo eu acho que tem gente que trabalha só com isso e que tem condições de diversificar, de instruir, e eu acho que seria importante, principalmente para mensurar riscos aí do que pode ter alto risco e daquilo que não pode ter risco. Hoje de receita de bolo na internet, no YouTube, a gente está cheio de pessoas falando onde a gente poderia colocar e tal, mas as pessoas precisam conhecer o perfil da empresa, o perfil da pessoa física. Então é importante sim que procurem um profissional de confiança, né, para que você possa ser assessorado nas decisões de investimento e não fique assustado, por exemplo, com esses movimentos que a gente teve hoje. Sim, tá. A gente está vivenciando essa semana, né? É um movimento, inclusive, de oportunidades. Para quem colocou certinho, né, não extrapolou, é um momento de oportunidade. Mas é importante filtrar muito informações, procurar pessoas que realmente estejam vivendo disso, trabalhando com isso, se especializando, né? Para que a gente não fique naquela correria de notícias, de fórmulas mágicas de investimentos, que isso aí realmente não ajuda ninguém. Eu concordo com você. Eu acho que também essas grandes crises, entre aspas, são boas oportunidades. Bom, para quem tem caixa, para quem alocou tudo lá na renda variável, porque a renda fixa tinha morrido, não consegue fazer um movimento sequer, porque está tudo tomando prejuízo na bolsa hoje. Agora é a hora da paciência e depois, na hora que retomar, fala, poxa, eu tinha que estar tudo ali? Não, deixa eu fazer um rebalanceamento e tal. Né? Mas o mercado tem muitos profissionais bons, eu acho que é importante conversar e pontuar e contar para o profissional o que é qual que é o fluxo dele, né? Na pessoa física e na pessoa jurídica. Acho que é a melhor forma de você ter um auxílio e investir direitinho. Concordo plenamente. Thales, muito obrigado por participar do nosso canal. Te agradeço por você ter aberto as portas aqui para a gente vir fazer esse vídeo e explicar um pouquinho para os empresários o que realmente eles podem fazer e o que eles devem talvez fazer. Né? A gente que agradece a oportunidade e estamos aí sempre à disposição da Astec. Né? Obrigado pelo convite. E tem um colega nosso do banco, que é da mesa, que fala assim, olha, o melhor ativo nosso é a informação. Eu vou repetir o que ele fala, o maior ativo de qualquer investimento, de qualquer cliente é a boa informação. E o Astec, com esse tipo de trabalho, vem disseminando essa cultura. A educação financeira, acho que é tudo hoje. Concordo plenamente. Muito obrigado. E se você gostou desse vídeo, compartilhe com outras pessoas e caso tenha interesse em outros assuntos do dia a dia empresarial, acesse nossas redes sociais que estão linkadas abaixo. Até a próxima!